Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre como vencer as tentações, como vencer pecados repetidos. Você tem dificuldades em lidar com certas áreas da sua vida? Percebe que há situações ou áreas nas quais o Espírito Santo já falou com você e ainda assim você não consegue se desvencilhar de certos pecados? Então o ensino de hoje é para você. Quero te ajudar a vencer as tentações. O Espírito Santo vai te alcançar através dessa mensagem. Tiago capítulo 1, a partir do verso 12, é o nosso texto inicial para o ensino de hoje. Está escrito aqui: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar no verso 12 aqui é o fato de Deus não ser o autor da tentação. Não sei se você já disse isso, já ouvi muitas pessoas falarem isso. Deus está me tentando, Deus está me provando. Mas Tiago, irmão de Jesus, andou com Jesus, um líder da igreja em Jerusalém, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não é o autor da tentação. Deus não é o autor dos seus problemas. Deus é a sua solução, não é o seu problema. Observe que o texto é claro em mencionar que não é Deus que está nos tentando, não é Deus que está nos provando. Isso deve ficar bem claro em nosso coração, porque já ouvi pessoas dizendo, né? Acho que Deus está me testando nessa área. Deus está me tentando para ver se eu realmente vou pecar. É Deus que está colocando isso diante de mim. Quando, na verdade, o texto bíblico está ensinando que Deus não pode tentar. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então ninguém pode dizer isso. Pelo contrário, no verso 16 aqui, o texto menciona que não devemos estar enganados. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver variação ou sombra de mudanças. É interessante isso, né? Porque do verso 12 ao verso 15, ele falou sobre ser tentado a pecar. Aí no verso 16 ele menciona: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ou seja, achar que a tentação vem de Deus, vem da parte dele, é estar debaixo de engano. Deus não é o seu problema, Ele é a sua solução. Deus está mais interessado em você do que você mesmo. O primeiro interessado em que andemos em santidade, em pureza, é o próprio Deus. Afinal de contas, Ele mencionou: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então vemos no texto bíblico que Deus não é o autor da tentação. Outra verdade sobre a tentação é que a tentação, como mencionei aqui, né? Deus não pode ser tentado pelo mal, o próprio texto está dizendo isso, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, a tentação vem do mal. E o mal mencionado aqui no contexto do texto é a cobiça ou os desejos que estão presentes em nossa carne. Então, ser tentado é ser atraído a fazer algo contrário à vontade de Deus. Então, esse mal, esse desejo está presente na natureza humana. É isso que vemos no texto bíblico. Outra verdade a ser destacada aqui é o fato, né, apresentando à luz de todo o contexto bíblico. Quem a Bíblia apresenta como tentador à luz de toda a Bíblia? É Satanás. Mateus capítulo 4, verso 3, quando Jesus está sendo tentado a pecar, embora ele não pecou, ele está sendo tentado a pecar, graças a Deus ele resistiu ao pecado. Quando o texto menciona lá, Mateus capítulo 4, verso 3, o texto diz que Satanás é o tentador. Então, a Bíblia apresenta Satanás como tentador. Na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 3, no verso 5, vemos também uma referência a Satanás como tentador. Então, sabemos que Deus não é o tentador. Quem é o tentador? Satanás. Outra verdade que eu quero destacar aqui sobre a tentação é que a tentação não é resultado da queda. Ser tentado não é resultado da queda, do homem caído.
Porque Adão e Eva foi tentado antes de cair. Gênesis capítulo 3. Eles foram tentados e caíram no pecado. Mas eles foram tentados antes de cair. Jesus foi tentado e não pecou. Como veremos aqui já já no texto bíblico, em 1 Coríntios capítulo 10, vemos que a tentação é da condição humana. Paulo vai dizer que não sobrevém ou não vem sobre nós nenhuma tentação que não seja humana. Então, a tentação é da condição humana. Só que essa condição humana, ser atraído a fazer algo contrário à vontade de Deus, foi potencializado depois da queda do homem. Então, se a tentação já é da condição humana, imagine isso depois da queda. Foi potencializado, né? Uma das razões também de Deus não poder ser tentado, porque Deus não tem um corpo físico, Deus é um ser espiritual. A tentação é da condição humana. Então vimos também que essa verdade. Outro ponto que eu quero destacar, dentro de todo o contexto bíblico, é que lá em Gênesis capítulo 3, no verso 14, vemos Deus dizendo à serpente, que é uma figura de Satanás. Disse à serpente que a serpente ia comer do pó todos os dias da sua vida. Satanás ia comer do pó todos os dias da sua vida. É interessante que em Gênesis capítulo 3 mesmo, vemos o próprio Deus dizendo ao homem depois de pecar, que ele voltaria ao pó. Ele era pó e ao pó voltaria, fazendo uma referência à morte física. E sabemos que é o corpo do homem que foi criado do pó da terra. O corpo do homem foi formado do pó da terra. Em outras palavras, quando o texto ensina que Satanás ou a serpente ia comer do pó todos os dias da sua vida, podemos entender que Satanás ele se alimenta da carnalidade do homem. Ele não tem domínio algum sobre você, ele não tem poder sobre a sua vida, maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Temos sim domínio sobre o pecado, mas é óbvio que Satanás opera no ambiente da carne. Ele opera nos desejos da nossa carne. Tiago capítulo 4 fala sobre isso. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então Tiago fala sobre guerras, contendas, que surgem dos prazeres que há na nossa carne. Aí nesse contexto, no capítulo 4, ainda no verso 7, Tiago vai dizer: submetei-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. É interessante isso, né? Em um contexto onde Tiago está lidando com a natureza terrena, lidando com carnalidade na vida do crente, ele vai falar sobre se submeter a Deus e resistir o diabo. Ou seja, Satanás está nesse ambiente de carnalidade. Nesse ambiente onde as guerras e contendas estão surgindo da carne. Em outras palavras, ele se alimenta da carnalidade do ser humano. Ele quer levar eu e você ao pecado. Agir contrário à vontade de Deus. Então isso deve ficar bem claro em nosso coração. Outro ponto que eu quero destacar também é o fato de ser tentado não é pecado. A tentação em si não é pecado. E isso é libertador. Eu não sei se você já lidou com certos momentos em sua vida que, no momento em que você está sendo tentado a pecar, você já está se colocando debaixo de condenação. Há sugestões de Satanás em sua mente, trazendo condenação pelo fato de você estar sendo tentado. Mencionando ou reforçando que você é fraco, que há uma fraqueza em você. E com isso você, em muitos momentos, não consegue se aproximar de Deus porque pensa que no momento em que está sendo tentado, já está pecando. Mas na verdade o texto bíblico apresenta que Jesus foi tentado em todas as coisas, Hebreus 4 fala sobre isso, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Então vemos que a tentação em si não é pecado, porque se fosse, Jesus teria pecado. Mas o que vemos no texto é, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porque ele tinha um corpo físico, ele foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Então ser tentado não é pecado. A tentação não é o pecado em si. A questão é, o que vamos fazer no momento em que sermos tentados? Essa é a questão. Agora eu quero falar um pouco sobre o que é a tentação. Tentação são desejos
ou circunstâncias que têm o objetivo de nos seduzir e nos capturar para agirmos contrário à vontade de Deus. Então, a tentação são os desejos, coisas das quais desejamos. Essas coisas, em muitos contextos, estão nos atraindo, com o objetivo de nos capturar para agirmos contrário à vontade de Deus. Até então, não há pecado, mas estamos sendo atraídos ao pecado. E outro ponto a ser destacado aqui é que no texto que acabamos de ler, o texto menciona que cada um é tentado em sua própria cobiça. Ou seja, a cobiça, o desejo, é próprio a cada um. Somos tentados em áreas distintas. Não só de acordo com o texto que acabamos de ler, mas à luz de todo o contexto bíblico, a palavra de Deus apresenta que somos tentados em áreas distintas. É isso que o texto bíblico apresenta. Talvez tenha uma área que você é tentado e que eu não sou tentado, mas tem áreas que eu sou tentado e que pode ser que você não é tentado nessa área. A cobiça é própria a cada um. Olha que interessante o que é dito lá em Mateus capítulo 6. Deixa eu abrir esse texto com você aqui. Mateus capítulo 6 é um texto bem conhecido. Se você puder abrir sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, verso 22, olha o que foi dito aqui por Jesus. Mateus 6, verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então vemos Jesus mencionando aqui que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Quando falamos sobre lâmpada, falamos sobre luz, iluminação. Então é através dos nossos olhos, a nossa visão, que recebemos iluminação em nossa vida o suficiente para sermos conduzidos em nossa vida. São os nossos olhos que apontam o nosso caminho. É interessante isso, né? Ele menciona que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo ou toda a nossa vida, o nosso corpo como um todo, estará em trevas. Ou seja, a nossa vida está sendo conduzida pela nossa visão. Então, ele fala sobre algo que está atraindo os nossos olhos. É interessante que depois de ele falar sobre isso, ele fala sobre, no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não pode servir a Deus e às riquezas. É interessante isso, né? Porque quando entramos lá em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, olha o que é dito aqui por Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então observe que Paulo fala aqui sobre pessoas sendo tentadas na área das riquezas. Ele fala que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Então, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas, a nossa vida como um todo estará em trevas. Então ele fala sobre pessoas sendo tentadas nesta área. E vimos aqui pessoas sendo tentadas na área das riquezas. Mas é claro que Jesus não ensinou tudo o que queria ensinar em apenas um versículo. Em Mateus capítulo 5, volta comigo por favor, Mateus capítulo 5, tem um texto aqui bem interessante para falar sobre esse assunto. Mateus capítulo 5, a partir do verso 21, vamos ler na verdade a partir do verso 27. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos seus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno.
Então esse texto lança mais luz ao que estamos ensinando aqui. Ser pecado em áreas distintas. Nesse texto, vemos Jesus falando sobre lidar com o olho e lidar com a mão. Lá ele havia falado sobre olho, no capítulo 6 de Mateus. É claro que Jesus não está falando aqui sobre arrancar de forma literal os nossos olhos, nem a nossa mão de forma literal. O que é literal aqui no texto bíblico é o inferno. Ele usa uma linguagem figurada para transmitir uma mensagem literal que é ser lançado no inferno. Quando ele fala aqui sobre arrancar os olhos, arrancar também a mão, ele está falando aqui sobre lidarmos com áreas das quais precisamos lidar em nossa vida. Ele fala sobre pessoas sendo tentadas em áreas distintas. Ele cita aqui o adultério, e ao falar sobre o adultério, ele fala sobre olhos e fala sobre as mãos. Então o texto está falando sobre lidar com áreas em nossa vida, né? Lidar com áreas distintas, porque cada um é tentado em sua própria cobiça. Mas algo que podemos compreender no texto bíblico é que podemos sim lidar com a nossa carne. O próprio Jesus já falou isso aqui. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Aí ele fala, se os seus olhos te faz pecar, se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão te faz pecar, arranque a tua mão. Ou seja, lide com esta área que está te levando ao pecado. Ou seja, ele está falando aqui sobre mortificação da carne. Muito semelhante ao que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, sobre esmurrar o corpo e levá-lo à escravidão. Lide com a natureza terrena, lide com o seu corpo. Mas o que vemos também é que podemos dominar o pecado. Não significa que quando sermos tentados, precisamos pecar. Podemos sim lidar com o pecado, com a tentação. Quando lemos para Gênesis no capítulo 4, no verso 5, está escrito: ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então o que vemos aqui é, o pecado estava à porta de Caim, e ainda assim, Caim, antes da manifestação do nosso Senhor Jesus, com a natureza terrena em operação, não havia sido recriado ainda o seu espírito, não havia uma nova natureza em Caim, ele estava esperando pelo nosso Senhor, e ainda assim, nesta condição, o Senhor está dizendo a ele que ele podia dominar o pecado, ele podia lidar com esta área. Então podemos lidar sim com o pecado, podemos sim resistir à tentação, resistir ao pecado. É interessante que a Bíblia também apresenta a progressão da tentação. Como mencionei aqui, cada um é tentado em área distinta. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Somos tentados em áreas distintas. Talvez o que você é tentado, na área que você é tentado, eu não sou, e na área que eu sou tentado, você não é tentado. Se alguém me oferecer, por exemplo, um pouco de droga, maconha, cocaína, pode ter certeza que não há a mínima possibilidade de eu ceder nessa área, de eu cair nessa área, porque eu nunca tive nenhum tipo de fraqueza nessa área. Nunca me envolvi com drogas. Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pode ser que a pessoa que usou drogas a vida inteira, essa área na vida dela é uma área de fraqueza. Então, cada um é tentado em sua própria cobiça. Carne não se vence com carne. Carne se vence no âmbito do espírito. E para isso, o Senhor provê o livramento que precisamos. O Senhor provê recursos necessários para que vençamos todo tipo de tentação, assim como Jesus venceu. Aqui em 1 Coríntios capítulo 10, um texto bem conhecido, já estamos finalizando o nosso conteúdo aqui, mas eu não posso finalizar sem deixar de apresentar essa verdade para você. Mateus capítulo 10, no verso 12, está escrito, 1 Coríntios capítulo 10, me perdoa. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, está escrito: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Eu gosto dessa expressão, né? Aquele, pois, que pensa estar de pé, a pessoa só pensa, veja para que não caia.
Então, com pecado não se brinca. Precisamos estar atentos, alertas, para não cairmos na tentação, não cedermos ao pecado. Aí, verso 13 está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Como mencionei, a tentação é da condição humana. Depois da queda, isso foi potencializado. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então vemos aqui que não nos sobrevém tentação que não seja humana. Mas junto com a tentação, Deus provê sim livramento. Livramento para que possamos suportar a tentação. Então não tem essa de dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, por isso que eu peco. Não tem isso. Pelo contrário, é justamente pelo fato da carne ser fraca, em um ambiente de oração, em um ambiente de busca ao Senhor, de entrega a Ele, que podemos vencer o pecado. Então vimos aqui que Ele provê livramento. Agora, como acessar esse livramento? Como receber desse livramento? Como desfrutar dessa provisão da parte de Deus? Em Mateus capítulo 26, verso 41, está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Acabei de citar isso aqui, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Jesus havia mencionado: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando ele fala sobre entrar, lembramos de uma porta. Entrar, acessar um ambiente. De acordo com o contexto aqui, é o ambiente do pecado. Mas para que não acessemos esse ambiente do pecado, para não cairmos em tentação, ele está dizendo: vigie e ora. A forma como recebemos livramento da parte do Senhor, a forma como vencemos as tentações é orando, buscando ao Senhor, se consagrando a Ele. Sem Ele não podemos fazer nada sem o Senhor. É impossível viver em santidade sem a ajuda do Espírito Santo. O nosso corpo ainda não foi glorificado. A sua carne não se converte quando você nasceu de novo. Pelo contrário, ela tem que ir para a cruz todos os dias. O último versículo, só para finalizar o nosso ensino aqui, é Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Quero ler esse texto com você. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Pois não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ser um ser humano. Ele sabe. Ele foi enviado a esse mundo com um corpo físico. Ele foi gerado no ventre de Maria e assumiu uma condição humana. Então vemos que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Olha o verso 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Geralmente falamos sobre nos voltarmos ao Senhor em oração quando pecamos, né? E graças a Deus, porque isso é bíblico. No momento em que você errar, pecar, sim, você pode confessar o seu pecado ao Senhor, e Ele vai perdoar todos os nossos pecados, nos purificar de toda a nossa injustiça, como diz 1 João capítulo 1, verso 9. Mas observe que o texto mencionado aqui fala sobre um contexto em que estamos sendo tentados. Nem pecado há ainda no contexto. A pessoa nem pecou ainda, ela está somente sendo tentada, assim como Jesus foi tentado, mas sem pecado. Já que ele foi tentado e sem pecado, no momento em que estivermos sendo tentados, antes de ceder ao pecado, já podemos nos achegar junto ao trono da graça para recebermos graça e socorro para ocasião oportuna. É dessa forma que ele provê livramento em cada uma das nossas tentações. Sim, você não precisa viver dominado pelo pecado, dominado pelas tentações. Entenda que ser tentado não é pecado. Seremos tentados ao longo de toda a nossa caminhada cristã, mas podemos sim ser tentados como Jesus foi tentado, mas sem pecar. Podemos andar de acordo com a graça divina operando em nós.
o favor dele, o socorro dele operando em mim e em você. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.